Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu e minha equipe iremos apresentar agora sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial e espero que vocês gostem. Os 6 anos de confronto resultaram em muitas mortes, devastações e uma série de desdobramentos no campo político, ideológico e social. Muitos foram os fatores que marcaram esse período e entendê-lo é muito importante para que essa história não se repita mais nos dias de hoje. Todas as consequências da Segunda Guerra Mundial decorreram de acontecimentos terríveis, sendo os principais o antissemitismo, os campos de concentração nazista, o Holocausto e os bombardeios nucleares. Até hoje, as marcas desses episódios são lembradas como uma das principais tragédias que aconteceram na história da humanidade. Alguns historiadores acreditam-se que a Segunda Guerra Mundial foi uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. Isto porque a Alemanha foi o país que está no centro do epicentro, teve de pagar impostos altíssimos depois da Primeira Guerra devido ao Tratado de Versalhes. O pagamento desse valor afetou a economia do país e aumentou a inflação. Insatisfeita, a população alemã necessitava de uma nova direção e viu nascer o governo nacionalista de Adolf Hitler. O discurso do ditador se concentrava na soberania do povo ariano e no ódio que ele tinha com os judeus, para ele seria um dos principais culpados pelo fracasso da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Assim surgiu o nazismo. O Holocausto está ligado ao antissemitismo que era pregado por Adolf Hitler. Quando ele invadiu a Polônia, viu um mar de judeus e provavelmente pensou logo: vou escravizar todos os judeus, já que ele não gostava dos judeus. Então ele pensou que resolveu colocar eles em um campo de trabalho forçado e começou a usar essas pessoas para fabricar armas, uniformes e dentre outras várias coisas. Só que na medida que as pessoas não eram alimentadas, elas passavam por condições subhumanas, elas iam ficando fracas e já não iam mais servindo para o tipo de trabalho que ele queria. Então Hitler resolveu se livrar de todos aqueles judeus e as outras pessoas, executando de forma sistemática. Só que quando ele viu que começou a crescer muito o número de judeus nos campos de concentração, ele usou a solução final, que chamamos de solução final, que foi o extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus em campos de concentração. O mais famoso campo de concentração foi o não sei, vai estar passando na tela, aonde mais de 1,5 milhão de judeus foram mortos. Resumindo tudo isso, o Holocausto foi meio que a perseguição aos judeus, mas também outras etnias sofreram, não foram só os judeus, como os ciganos, comunistas, homossexuais, doentes mentais, fascistas e dentre outros prisioneiros. O fim do extremismo ditatorial e das ideologias fascistas e conservadoras. O fim da guerra possibilitou a inserção do governo social democrata e resultou no estado de bem-estar social na Europa, em que todos os indivíduos tinham direito a bens e serviços que deveriam ser garantidos pelo Estado. Sobre as ideologias fascistas, podem-se dizer que elas não estão em evidências, como antigamente, mas infelizmente vive-se em um período em que o regime autocrático e o fascismo voltam a surgir com novas características nos dias de hoje. Esse foi um episódio que provocou grandes mudanças no mundo. Podem ser consideradas consequências da Segunda Guerra Mundial. Entre as consequências da Segunda Guerra Mundial
A mais sentida consequência é a quantidade de mortes civis e militares. Estima-se que morreram de 70 a 85 milhões de pessoas, sendo o maior número de pessoas mortas de toda a história. Enfraquecimento da Alemanha e divisão do território. A divisão da Alemanha, além de ser uma grande marca da Guerra Fria, foi o resultado da derrota alemã na Segunda Guerra Mundial. Depois da Batalha de Berlim, todo o território alemão foi ocupado pelas forças aliadas e dividido em 4 zonas: francesa, britânica, norte-americana e soviética. Depois da derrota, a Alemanha se fragmentou. Primeiro era só uma diferença ideológica, mas depois se transformou em territorial. Com a construção do Muro de Berlim, em 1961, o país se dividiu em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, e ficou assim por quase 30 anos, até a queda do Muro de Berlim, em 1989. Meu nome é Bianca Rosário e hoje vou falar um pouco sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. No fim do conflito, os Estados Unidos e a União Soviética saíram como grandes potências mundiais, mas como os países tinham diferenças ideológicas muito fortes, acabaram criando um clima de polarização. Considera-se geralmente que o período abrange a doutrina Truman de 1947 até a dissolução da União Soviética em 1991. O termo fria é usado porque não houve combates em larga escala diretamente entre as duas superpotências, mas cada uma delas apoiou grandes conflitos regionais conhecidos como guerras por procuração. O conflito foi baseado em torno da luta ideológica e geopolítica pela influência global das duas potências após a sua aliança temporária e vitória contra a Alemanha nazista em 1945. A doutrina da destruição mutuamente assegurada, MAD, desencorajou um ataque nuclear preventivo de ambos os lados, além do desenvolvimento do arsenal nuclear e da mobilização militar convencional. A luta pelo domínio foi expressa por meios indiretos, como guerras psicológicas, campanhas de propaganda, espionagem, embargos econômicos de longo alcance, rivalidade em eventos esportivos e competições tecnológicas, como a corrida espacial. Eu vou falar sobre o surgimento da ONU, Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas foi criada oficialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, no dia 24 de outubro, por meio de um documento de fundação conhecido como Carta das Nações Unidas. A motivação para sua criação está relacionada com os conflitos internacionais que destruíram diversos territórios e vitimaram milhares de pessoas, trazendo assim à tona a necessidade de buscar a paz entre as nações. Antes da existência da ONU, havia uma outra organização intergovernamental, conhecida como Liga das Nações,
criada com o objetivo de uma proposta de paz negociada pelos países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. Contudo, com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, essa organização foi considerada um fracasso por não ter conseguido evitar uma nova guerra. A ONU tem poder de discutir e tomar medidas necessárias para questões enfrentadas pela sociedade, como a questão de paz mundial, de mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, o desarmamento, o terrorismo, a igualdade de gênero, a produção de alimentos, as emergências de saúde e entre outros.